Bom dia, pessoal. Eu me chamo Ruziela Dantas, mestranda do Programa Nacional de Mestrado em Educação Física, PROEF, UFRN, turma 2005.1. E aqui a gente vem falar um pouco sobre o nosso mapa conceitual a respeito das problemáticas de educação física que a gente viu durante esse componente, do professor Pádua, onde a gente viu aí 7 capítulos, E agora eu vou dar início à apresentação desse meu mapa conceitual aqui, desses 7 capítulos. Iniciando pelo capítulo 1, que fala sobre educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, Então, o capítulo ele vem trazendo aí, falando aí sobre o abandono do trabalho docente, que é o desinvestimento pedagógico, que é aquele professor que abandonou o seu trabalho pedagógico, ou seja, ele não se importa em dar uma aula didática, em dar uma aula pedagógica, Então, esse é o desinvestimento pedagógico. E também o texto fala sobre o rola-bola versus práticas inovadoras, Que o rola-bola seria justamente esse professor que ele chega na aula, e só rola bola na quadra e deixa os alunos à vontade para brincarem ou realizar alguma prática esportiva do jeito que eles quiserem, Sem nenhuma intenção pedagógica, sem nenhuma intervenção do professor. E as práticas inovadoras, justamente são aquelas contrárias a esse rola-bola, É uma aula mais dinamizada, Uma aula com intenção pedagógica. Então, o texto também traz diferença entre a atuação tradicional e o rola-bola, Onde na atuação tradicional a gente pode ver que são aqueles professores que se preocupam só com a parte dos esportes, com a parte da técnica, com a parte do treinamento desportivo. E o rola-bola é aquele professor que não se preocupa nem com o treinamento desportivo, É realmente aquele professor que ele só rola bola na quadra e deixa os alunos à vontade. Bom, esse capítulo 1 também, traz aí que as práticas inovadoras, que é o que a gente vive hoje, entre aspas, ainda se encontra entre o não mais e o ainda não. Então, o que seria esse não mais? Hoje, nós, professores de educação física, já sabemos o que a gente não mais é viável utilizarmos em nossas aulas, como, por exemplo, o rola-bola ou a abrangência só no conteúdo de esporte, só na questão de formar equipes escolares ou de treinamento desportivo, E o ainda não é porque a gente ainda se encontra nesse intervalo, A gente sabe o que não deve mais fazer, porém, as práticas inovadoras também, elas são, como o próprio nome diz, inovadoras, elas são novas, então a gente ainda está estudando, a gente ainda está pesquisando na nossa área de educação física escolar, o que a gente precisa fazer. Então, aonde nós não estamos ainda, aonde nós não chegamos ainda na nossa área, E aí, esse texto também, ele traz 4 dimensões, 4 dimensões da transformação da área da educação física, O processo de transformação da área, ela passa por condições objetivas de trabalho, Que a gente sabe que nós temos salários baixos, professores mal remunerados, a questão da não efetividade da prática docente, Também tem a questão da cultura escolar e a relação com a disciplina, que a gente sabe que a cultura escolar é bem forte na questão dos esportes, Então, uma questão bem tradicional mesmo, essa fortaleza que o esporte tem dentro da escola, E isso passa para a cultura escolar. E também as disposições sociais dos professores, Então, muitos de nós professores, a nossa cultura foi esportes, Eu particularmente fui atleta
o meu ensino básico inteiro. E até na universidade eu tive essa prática do esporte, principalmente do quarteto fantástico, muito forte. Então, isso passa pela nossa cultura muito forte e acaba que a gente acaba o quê? Fazendo a mesma coisa na nossa prática docente, né? O texto também fala sobre as condições de trabalho, né? Que nós professores, não só de educação física, mas os professores em geral, né? Falta tempo para planejar e refletir as nossas práticas, né? O acesso à formação contínua também não é todo estado, não é todo município, não é toda a escola particular que proporciona essa formação continuada em educação física, né? A estabilidade e quantidade de alunos por turma, então isso é muito preocupante também, né? Ainda hoje, a gente vê aí turmas superlotadas, né? Então, como dar uma aula diversificada, por exemplo, numa quadra de esportes ou mesmo uma sala de aula, né, com uma turma com mais de 40 alunos. Então, isso é um problema também que esse texto encontra. E sobre a infraestrutura e material didático, né? Então, a gente sabe que quando nós, professores de educação física, chegamos nas escolas, a quadra já está lá, né, construidinha, quando tem quadra, né, e ela já é construída para atender ao formato do quarteto fantástico, né, que é o futsal, o voleibol, o handebol e o basquete. Então, fica aí as outras questões da cultura corporal do movimento realmente muito aquém da realidade. E o material didático, esse nem se fala, né? Muitas vezes a gente tem que comprar o material didático para poder dar aula, né? O texto também traz a questão da invisibilidade do conhecimento disciplinar. Então, a gente sabe que a nossa educação física, grande maioria das escolas, então, isso é uma realidade do chão da escola mesmo, né, nosso, a invisibilidade do nosso componente curricular em relação aos outros componentes, né? Então, isso vai acarretar em quê? No abandono do trabalho docente, ou seja, o professor se sente invisível, o professor de educação física se sente invisível na escola, então, isso vai acarretar o quê? Com que ele abandone o seu trabalho, porque ele começa a passar a ver que o seu trabalho não tem muito sentido naquela escola, né? E também barra na questão das hierarquias dos saberes escolares, que a gente sabe que é uma realidade nossa também. A educação física não é um componente tão valorizado quanto os outros componentes curriculares, né? E aí nós prosseguimos para o capítulo 2, né? Que o capítulo 2 ele fala sobre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física, né, escolar. Então, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Então, aí o texto fala sobre experiência cultural e vivência das práticas, o conhecimento sobre as práticas culturais, né? Então, esse texto, ele vem abordando justamente, né, que pelas nossas experiências culturais, na parte da educação física, na parte dos conhecimentos da cultura corporal do movimento, dos conteúdos, então a gente fica muito aquém do ensinar sobre o fazer, ou seja, qual o sentido dessas práticas, né? Porque a gente mesmo em nossa cultura, a gente não teve isso, tá? A gente teve só a parte da prática. E aí também o texto vem falar sobre o modelo tradicional versus movimentos renovadores, né? Então, os movimentos renovadores já vêm com outra proposta, né? De ensinar realmente sobre o fazer, ou seja, dar sentido às práticas corporais, né, da educação física. Então, a educação física como disciplina curricular, realmente como disciplina escolar, como componente curricular, e não somente estar ali para o aluno se movimentar aleatoriamente ou sem saber o porquê ele está fazendo aquele movimento, né? E aí uma questão muito interessante que esse capítulo aborda, né, esse capítulo 2 da problemática da educação física escolar, é que ele traz as dimensões do conhecimento que a nossa BNCC, que é um documento que, legalmente falando, é um documento novo, né? Mas aí nós já temos uma luz no fim do túnel, né?
e falando aí sobre as dimensões de conhecimento, que a gente tem a experimentação, né? Que a experimentação seria o quê? É a prática em si, o aluno ter contato com a prática em si, né? A prática daquele conteúdo da cultura corporal. Uso e apropriação, que é o aluno ser capaz de praticar esse conteúdo de forma autônoma, de forma independente. A fruição, que é, por exemplo, se a escola ou se o professor não tem condições de levar algum conteúdo da cultura corporal, como, por exemplo, ginástica artística para seus alunos. Então, o professor pode muito bem pedir àquela turma para assistir uma apresentação de ginástica artística e ali o aluno ter condições de fruir desse componente da cultura corporal, né, de forma crítica. Ele saber por que os juízes deram nota a Simone Biles, por exemplo, e nota B a nossa ginasta, né? Então, isso é fruir. A reflexão sobre a ação é justamente refletir, levar sentido das práticas para os nossos alunos. Que eles possam ser capazes também de construir valores em torno dessas práticas, né? Que eles possam ser capazes de analisar. O que é análise dentro da BNCC? Então, análise é o aluno ser capaz de analisar aquele conteúdo da cultura corporal de forma interna. Por exemplo, se o conteúdo é futebol, então o aluno ser capaz de analisar os seus conteúdos internos, os conteúdos inerentes àquela prática ali, ou seja, seus fundamentos, suas técnicas, suas táticas, etc. E a compreensão, né, que a BNCC traz é analisar os sentidos externos a essa prática. Por exemplo, por que o futebol masculino é diferente do futebol feminino no Brasil, né? Então, isso é uma compreensão desse componente. E o protagonismo comunitário, que é o aluno ser capaz de levar os seus conhecimentos para transformar a sua comunidade. Transformar a sua comunidade escolar, transformar a comunidade onde ele vive, transformar a sua cidade, etc. Né? Então, existem muitas diferenças entre ensinar a fazer, o simples ensinar a fazer, e o ensinar sobre o fazer. Né? E aí a gente passa para o capítulo 3, onde fala sobre educação física como componente curricular da educação básica. Então, são os aspectos legais. Né? Na LDB de 61, a educação física era obrigatória nos cursos primário e médio. Na de 71, obrigatória em todos os níveis de ensino. Né? Já na LDB de 96, uma questão boa, a gente passa de atividade para componente curricular da educação básica. A LDB de 2001, a educação física é obrigatória, com exceção para certos grupos, trabalhadores, mais de 30 anos e militares. E a LDB de 2003, né, traz uma reflexão sobre essas dispensações, né? Uma crítica à dispensa da prática e à participação em discussões. O que seria isso? Então, a LDB de 2003, ela não deixa clara lá, né, essa lei não deixa clara, por exemplo, o aluno que atender a esses grupos, trabalhadores, mais de 30 anos, militares, com alguma deficiência que impeça ele de fazer a prática. Né? Então, há esse questionamento aí em torno da leitura dessa lei, da interpretação. Se o aluno está isento só da prática ou da educação física em si, porque a gente sabe que a aula de educação física não é só prática. Então, se o aluno está isento só da prática, então ele pode muito bem frequentar a escola e participar das discussões em torno daquele conteúdo que o professor estiver realizando no momento. Seguindo para o capítulo 4, a gente estudou sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Então, o texto traz algumas causas do afastamento. Então, eu elenquei aí o avanço do afastamento conforme os ciclos escolares, que realmente é uma realidade nossa, dos professores de educação física. A gente percebe mesmo que, por exemplo, do 1º ao 5º ano, os alunos eles são mais envolvidos com a educação física, né? Aí já do 6º ao 8º ano já começa aquela separação das equipes escolares, né? Já começa a excluir.
E quando chega no nível médio, parece que o aluno, parece não, ele exclui a educação física, porque o interesse dele é Enem, é se preparar para o trabalho, e aí tem uma problemática muito séria nessa questão, que a gente precisa ver, nós da educação física, né, pesquisadores, professores e estudiosos, porque a educação física não está aquém do conteúdo do ensino médio. Né? Então, o que é que nós podemos fazer para solucionar essa problemática aí? E também esse texto traz aspectos legais que regulam esse afastamento, como, por exemplo, as aulas de educação física fora do horário das demais disciplinas. Então, a gente sabe que, pronto, a educação física vai acontecer a partir das 5 da tarde, ou seja, quando terminar a aula normal das demais disciplinas, é que vai ter a educação física. Então, os alunos que estudam no matutino, eles não vão vir para a escola muitas vezes, né? Aqueles que ainda moram perto da escola vêm, mas os que moram longe, os que moram na zona rural. Então, realmente isso é um problema que causa afastamento, né? Outro problema gravíssimo é a repetição de conteúdos ao longo da educação básica, né? Então, o aluno ele se torna desinteressado, porque se ele vê, por exemplo, futsal do 5º ano até o ensino médio e os mesmos conteúdos sobre futsal, então isso causa um desinteresse no aluno, consequentemente, com certeza, né? E também a exclusão das seletivas para equipes de competição é outro problema gravíssimo, causa afastamento dos alunos, né? Tem aquelas as famosas seletivas para as competições escolares, onde o professor é obrigado a selecionar ali 10, 12 alunos para cada equipe, e o restante que não foi selecionado se torna desmotivado. E aí ele vai e comete o afastamento das aulas, né? Sobre a indisciplina dos alunos, né? O texto traz duas visões. Uma visão do professor e uma visão dos alunos. Na visão do professor, a indisciplina é um problema individual, problema de família, né? Famílias desestruturadas, a problemática da comunidade onde ele vive, né? Aquela cultura ali. Já na visão dos alunos, né? A indisciplina é porque as aulas são desinteressantes. Então, repetição de conteúdo, muito forte nisso aí. E a questão da seleção para competir, né? E também fala sobre a questão do bullying, né? Aí o texto sugere a diversificação das práticas para criar um clima colaborativo. Ora, nós temos vários conteúdos na cultura corporal do movimento. Então, por que só abordar um deles? Né? Então, isso é uma questão que fica para a gente pensar para combater aí o afastamento e essa indisciplina. E aí o capítulo traz modelos que combatem esse afastamento e a indisciplina, né? Como, por exemplo, o Sport Education, a aprendizagem cooperativa, responsabilidade social e o futebol calerê. Dessas 4, eu faço uso, eu particularmente, professora Ruziela, faço uso da responsabilidade social. Como? E da aprendizagem cooperativa. Como? Eu procuro inserir meus alunos, principalmente os do ensino médio, né? Por exemplo, é uma aula de voleibol, do esporte voleibol. Então, eu tenho alunos completamente capazes, né, de apitar, digamos assim, uma partida de voleibol, né? Tenho alunos completamente capazes de ser o técnico de alguma equipe. Então, é delegar papéis para os alunos ali naquela prática, né? E não somente ficar naquela figura de o professor comanda e o aluno obedece, né? Então, é uma forma aí de combater o afastamento e a indisciplina. Vamos agora aqui para o que foi que a gente viu no capítulo 5, né? O capítulo 5 trouxe inquietações sobre o esporte na educação física escolar, né? E aí, o texto aborda dúvidas sobre o ensino do esporte, né? O que ensinar sobre o esporte? Como ensinar, né? Por que ensinar esporte na escola? Quais os critérios para a seleção e abordagem das modalidades que nós, professores de educação física, precisamos ter? Quais os conteúdos fundamentais sobre o esporte? Quais as estratégias pedagógicas mais adequadas, né? Como o aluno deve se apropriar criticamente desse conteúdo? Então, são algumas
das problemáticas levantadas sobre o ensino desse conteúdo específico, o esporte, na educação física escolar. E aí o texto fala sobre o modelo esportivista, que ficou muito forte no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Na formação de equipes e foco em modalidades específicas. Predominância do quarteto fantástico, como a gente já falou, né? Futsal, voleibol, handebol e basquete. E o foco na performance técnica e nos melhores alunos, né? Formação realmente aí de equipes para competições, né? E aí surgem críticas ao modelo esportivista, né? Que essas críticas vêm justamente dos modelos inovadores, né? Então, os críticos defendem o ensino técnico com sentido lúdico, né? E não no sentido do rendimento. Eles defendem os conhecimentos práticos, sim, mas também os conceituais e os atitudinais, né? Essas são as críticas. E o autor Bratt, ele diz aí que há uma série de equívocos sobre a interpretação das críticas que os autores dos modelos mais inovadores fazem, né? A esse modelo de esporte técnico, digamos assim. Então, Bratt diz que não se trata de eliminar a técnica, como alguns pensam, mas de dar sentido à mesma. Então, o que a gente já falou aqui, né? Dar sentido às práticas, né? O porquê o aluno está praticando futsal, como o futsal surgiu, por exemplo, né? Porque o futebol é mais forte entre os homens do que entre as mulheres, né? No Brasil, por exemplo. Então, são questões que dão sentido à prática, né? Ainda Bratt fala da defesa da ludicidade versus padrões profissionais, ou seja, nós professores de educação física não somos técnicos de esporte, nós somos professores, né? E aí a gente também não está para treinar aluno para alto rendimento. Aluno, escola é uma coisa, clube e alto rendimento é outra, né? E aí Bratt fala também sobre o rendimento ótimo ao invés do rendimento máximo. O que seria isso? Somos nós, professores de educação física, buscar o rendimento ótimo do aluno. O que seria o rendimento ótimo? O que ele pode, dentro de suas condições, apresentar. O que ele pode, dentro de sua realidade, dentro de suas condições, fazer numa quadra ou numa sala de aula, seja lá em que atividade for, e não no rendimento máximo. Olha, você tem que executar esse passe perfeitamente. Não, esse não é o nosso objetivo enquanto professores de educação física escolar, né? A reflexão das práticas esportivas e a não monopolização do esporte. Bratt fala sobre isso também. O que seria a não monopolização? Ora, nós temos 6 conteúdos da cultura corporal do movimento. Então, por que só abordar o esporte, né? Nós temos jogos e brincadeiras, temos o esporte, temos danças, lutas, ginásticas e as práticas corporais de aventura. E aí esse texto, capítulo 5, ainda traz um panorama atual da educação física, né? Falta de contextualização e reflexão nas aulas, o professor atua de forma distante, né? Que é o famoso rola-bola, o foco excessivo na técnica, né? Que é o modelo tradicional, a falta de questionamento, discussões, reflexões e pouca ou nenhuma problematização do conteúdo esporte, né? E aí o texto traz ainda o que ensinar e como ensinar. Não priorizar apenas a perfeição técnica, abordar sentidos que estão em volta dos esportes e tratar como conteúdo pedagógico, ou seja, valores, cooperação, ética, delegar papéis aos alunos, né? Não somente aquele aluno que obedece, mas aquele aluno que constrói, que participa criticamente, né? E aí nós passamos para o capítulo 6, né? Nós passamos para o capítulo 6, onde a gente viu a educação física escolar e a questão de gênero, né? Então, o texto, ele traz diferenças entre gênero, sexo e orientação sexual, onde o gênero é a identificação como masculino ou feminino, o sexo são as características anatômicas e a orientação sexual são os desejos pessoais. Então, o texto faz essa indagação e levanta essa problemática. Por que separar meninos e meninas das aulas baseados nisso, né?
uma vez que gênero é uma coisa, sexo é uma coisa, orientação sexual é uma coisa. São três conceitos diferentes. E aí o texto defende aulas mistas, né? Onde a construção cultural de separação por sexo fala muito alto ainda, né? Então, a gente sabe que a nossa cultura foi muito forte, né, nessas aulas de separação por sexo, mas a gente precisa quebrar com esse paradigma aí, né, com essa cultura aí da educação física escolar e transformar realmente nossas aulas em aulas mistas, né? Então, por que isso acontece ainda hoje? As meninas não são encorajadas a participar ativamente como os meninos das aulas. Então, a gente sabe que, culturalmente falando, as meninas e os meninos, enquanto crianças, né, os meninos são encorajados a quê? A pular, a saltar, né, a fazer atividades de força, de velocidade. E as meninas são encorajadas a quê? A brincar de boneca, a brincar de casinha, ou seja, atividades mais amenas. Então, as meninas crescem com esse ideal, digamos assim, na cabeça de que elas não são capazes de fazer as mesmas atividades que os meninos, né? Então, essa questão da cultura é muito forte, mas a gente precisa combater. Então, o texto ainda traz alternativas didáticas para a gente combater essa questão de gênero, como, por exemplo, modificação das regras, né? Como, por exemplo, numa aula de futsal, ou de handball, ou de basquete, né? A bola tem que passar por todo mundo antes de fazer o ponto, ou antes de fazer o gol. E que esse gol, que esse ponto seja marcado por uma menina, né? Então, é uma forma aí de combater essa questão de gênero. Criar ambientes inclusivos, né? Incentivar a prática esportiva por todos e combater a discriminação, né? Esse é o nosso papel de educador. Esse texto, o capítulo 6, enfatizou sobre isso. E no capítulo 7, né? O capítulo 7, a gente viu sobre a masculinidade na educação física escolar. Então, fala sobre as resistências culturais nas aulas, né? A inclusão e a exclusão baseadas em normas de gênero. Então, um exemplo clássico, eu acho que todos nós professores de educação física temos, é, por exemplo, a gente chegar na aula e dizer assim, fiquem à vontade para, por exemplo, tirar os times, escolherem os times. Então, ali, os mais habilidosos já vão escolher os mais habilidosos e ainda mais, só meninos, né? Deixando ali as meninas de lado, né? Então, isso aí é uma resistência cultural. E aí o texto traz também as masculinidades na educação física. Traz a masculinidade hegemônica, né? Que é essa masculinidade patriarcal, onde o homem realmente é quem dita a norma, onde, por exemplo, numa aula de educação física, os meninos são quem escolhe as equipes, né? Então, seria uma forma de masculinidade hegemônica. A masculinidade subordinada são, por exemplo, aqueles meninos que não são escolhidos pelo professor para tirar o time, né? E aí eles se subordinam aos mais fortes, né? Ah, eu quero fazer parte da equipe de fulano, eu quero fazer parte da equipe de ciclano, né? A masculinidade cúmplice e a masculinidade marginalizada, que são a masculinidade são aqueles grupos, como por exemplo os negros, né, que são marginalizados por nossa sociedade, então se torna aí conivente com as masculinidades numa aula de educação física, né. A exclusão, o texto ainda fala sobre a exclusão e o conflito de masculinidade, né. Fala sobre que a competitividade e o confronto, né, a questão da competitividade dentro da escola, né, aumenta mais ainda essa questão da masculinidade nas aulas de educação física, né, e a inclusão que gera exclusão. Por exemplo, o professor pode na aula dizer assim, com aquele aluno dito menos habilidoso ou aquele aluno mais baixo, né? Numa aula de basquete, que tem menor estatura. Ah, você vai escolher os times. E aí, o aluno que tem menor estatura vai escolher o quê? Os mais altos, né? No exemplo daí da aula de basquete. Só que aí na aula,
eles não jogam a bola para ele. Então, foi uma inclusão que o professor tentou fazer, mas que aí no final gerou uma exclusão. Então, assim, pessoal, nós vimos aí esses 7 capítulos, né, muito ricos para a nossa educação física escolar, para a nossa realidade do chão da escola que a gente vive enquanto profissional. E encerramos assim o nosso componente, né, sobre problemáticas de educação física escolar. Até mais.